Vamos fazer uma oração para nós entrarmos agora nesse momento da palavra de Deus. Curva a sua fronte, vamos lá. Pai, em nome de Jesus, colocamos agora nossas vidas nas tuas mãos, para ouvirmos a tua palavra, Senhor. Que ela venha ao encontro das nossas necessidades, aumentando a nossa fé, fazemos-nos crescer no Senhor, no entendimento da tua palavra. Então abre o nosso coração, nossa mente, para ouvirmos do Senhor nesta noite, e assim adoramos o teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém? Graças a Deus. Pode se sentar. Quero trabalhar um pouquinho nesta noite, no culto de oração, sobre esse tema, a fé que muda meus resultados. Diga aí comigo, a fé que muda meus resultados. Então, meus irmãos, precisamos crer que quando nós oramos a Deus, primeiramente Deus ouve a nossa oração, e cremos que nós estamos orando ao nosso Pai Celeste. Nosso Pai Celeste, o dono de todas as coisas, Criador dos céus e da terra, o Deus Todo-Poderoso, e essa tem que ser a nossa fé. Consegue entender? Ele é dono de tudo que existe. O Senhor, nosso Deus, o grande e poderoso. Dá uma glória a Deus aí. Amém? Então, quando nós entendemos, veja, quando nós entendemos essa magnitude que é o Senhor Deus, que é o nosso Pai Celeste, o que acontece? A nossa fé começa a mudar totalmente. Porque há um perigo de nós termos uma vida de religiosidade, onde nós simplesmente oramos, que acaba naquele modus operandi de automático, né? Obrigado por esse alimento, obrigado por esse dia, obrigado pela chuva que o Senhor deu. Não, cuidado para não exagerar, porque muita chuva, né? Então, a gente entra no modus automático, vamos dizer assim, e esquece que o Senhor Deus, Ele quer ter um relacionamento conosco, um relacionamento de proximidade. E a palavra de Deus é tão gloriosa que, através de Jesus Cristo, Ele nos deu essa liberdade de termos e chamarmos o Senhor Deus de nosso Pai. Olha que oportunidade que nós temos, de chamá-lo de Pai, crendo, então, que nós podemos ter uma liberdade de chegarmos com tranquilidade no trono da graça. Mas quando chegamos lá, precisamos entender, nós estamos falando do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, e que muda situações conforme o seu querer, conforme o seu entendimento. Ele é o Todo-Poderoso, e a nossa fé precisa então ser renovada nesse entendimento, e quando ela é renovada, a gente começa a compreender coisas da vida que às vezes a gente não compreende, porque a gente perde um pouco esse sentido da fé, e quando o nosso entendimento muda, o que acontece? A nossa visão muda, a nossa fé muda, e sabe o que acontece? Os resultados também mudam. Amém? Por isso que a palavra de Deus diz lá em 2 Coríntios 5:7, porque nós não andamos porque andamos por fé e não por vista. Essa é a palavra de Deus. Nós temos que aprender a andar por fé e não por vista. Então diga aí comigo, eu ando por fé e não por vista. Então, desta forma, é que você consegue, então, agora olhar e ver novos resultados. Você está olhando para a sua fé, porque quando você se quando você paralisa a sua visão, quando você paralisa porque você não está vendo as coisas, isso não é fé. Porque se você depender de ver as coisas acontecerem para você caminhar, você não vai andar. Você precisa olhar as coisas com fé. Por isso que o texto diz, fé é a certeza do que se espera e a convicção do que não se vê. Então eu tenho uma convicção que as coisas vão acontecer, porque eu tenho fé em Jesus Cristo, eu tenho fé no Deus Todo-Poderoso, que faz e que realiza. Então quando a gente às vezes não vê as coisas, a gente às vezes para o nosso negócio, aí a gente não vê como funciona, a gente para de orar, a gente para de os projetos que nós temos da família, porque não estamos vendo. Mas, meus queridos, o sentido da visão, quando a gente se força no sentido da visão humana, nós estamos limitando as coisas como elas são, e nós temos que entender que a visão de Deus é superior a isso. Então nós temos que ter fé, a fé em Deus, que vai nos trazer uma visão muito maior do que aquilo que nós estamos olhando. Por isso que a fé, nós não podemos nos basear naquilo que vemos, mas na certeza que o Senhor vai fazer. Amém? Isso aí. Então, muitas vezes aquilo que nós até vemos pode ser um engano. Pode haver problemas aí nesse sentido. Então, mas pastor, como vamos fazer? E como eu vou caminhar agora se eu não estou vendo? Meu irmão, caminha.
vai andando, vai crendo que o Senhor vai abrir portas, vai crendo que o Senhor vai entrar com providências, vai crendo que o Senhor vai trazer a cura, vai crendo que o Senhor vai abrir portas aonde você não está vendo. Esta é a fé. Então, quando eu não vejo, eu tenho que acelerar, eu continuo adiante, eu não paro. Esta é a fé do cristão. Amém? Abra sua Bíblia aí em Mateus capítulo 14. Nós vamos ler do versículo 23 até o versículo 33. Esse texto que antecede o versículo 23 foi quando Jesus se reúne com uma grande multidão. Nessa grande multidão há a multiplicação dos pães e peixes. Estão lembrados do fato aí histórico? Amém? Agora, Jesus despede a multidão, ó, versículo 23. E despedia a multidão, essa multidão que estava toda com Jesus, ele subiu ao monte para orar à parte. E chegado já à tarde, estava só. Versículo 24. Aí Jesus, só para vocês entenderem, Jesus então manda agora com seus discípulos, entrem no barco aí, vai para o outro lado. Olha, e o barco estava já no meio do mar. Lembra que Jesus mandou os discípulos, entrem no barco, atravessa. Tudo bem, irmão? Está sabendo o contexto aqui? Não precisamos ler todos os versos, né, para a gente ganhar tempo. Mas olha agora a partir do 24. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas a quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo, é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo, tenha de bom ânimo, sou eu, não temais. Respondeu Pedro e disse, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, chamou, dizendo, Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse, homem de pequena fé, por quê? Duvidaste. E quando subiram para o barco, acalmou o vento, e então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram, dizendo, és verdadeiramente o Filho de Deus. Amém. Então, só para nós lembrarmos, Jesus ali multiplica os pães e os peixes para uma grande multidão. Depois ele fala para os seus discípulos, olha, pegue o barco, atravesse para o outro lado, e eu vou encontrar com vocês. E eles não sabiam em que momento. Jesus tinha essas coisas, de dar uma desaparecidinha de vez em quando. Mas na verdade Jesus se retirou para orar. Você vê que a importância de orar, né? Se Jesus orava, meus irmãos, e a gente não precisa orar, precisamos orar, né? Confiar, né? E Jesus então ali, por volta da quarta vigília da noite, na madrugada, o texto diz que os discípulos estavam, o vento era contrário, e devia ter uma tempestade muito grande ali no meio do mar ali. E de repente eles olham, talvez a visibilidade já não estava muito boa, por causa da chuva, dos ventos, e vê alguém andando no meio, em cima das águas, andando na água, né? Gritaram, é um fantasma, até eu também, né, meu irmão? Quem não gritaria, né? O que está acontecendo aqui, né? E vem Jesus, e fala, sou eu, Jesus, ah, meu Deus. E o Pedro, sempre o Pedro, né? Aquele cara afoito, se é Jesus mesmo, você manda que eu vou aí. Ele falou, pode vir. E o Pedro saiu do barco, foi ter com Jesus, mas ali começa a ter entrou o ventinho nas pernas, né? Começou a sentir o medinho, começou a afundar. Jesus pegou e falou, você tem pouca fé, hein, Pedro? Né? Mas depois ele entra no barco, acaba a tempestade. Ou seja, o Senhor acaba a tempestade da nossa vida, o Senhor sempre tem algo para nós, temos que andar em fé. Glória a Deus, texto maravilhoso, não é verdade? E aqui eu separei aqui pelo menos 4 níveis de fé que nós aprendemos com esse texto, que para fortalecer o nosso coração e podemos andar e temos resultados e temos vitórias na nossa vida. Então, o primeiro nível de fé, vamos pensar naquelas pessoas que estavam em terra antes de Jesus se despedir delas. Ou seja, elas comeram pão, comeram peixe, estavam com fome, ali Jesus estabeleceu um milagre, foi uma bênção, alimentou espiritualmente e também alimentou as pessoas fisicamente. E eu chamo esse primeiro nível de fé, que necessito que Jesus faça algo por mim. Olha aqui, necessito que Jesus faça algo por mim. Porque aquelas pessoas que estavam ali com Jesus, precisavam que Jesus fizesse algo. Num contexto histórico, o pessoal estava tudo afastado das suas cidades, todos com fome, há muito tempo lá, estavam com fome. Jesus
aplicou o milagre da multiplicação e deu de comida para aquele povo. Eles precisavam de algo. Precisavam que Jesus os abençoasse. Mas você também vem na igreja necessitando de alguma coisa, não é verdade? Sempre nós, quando vamos à igreja, nós temos uma necessidade. Às vezes é uma doença, às vezes é uma coisa que nós estamos buscando de Deus, uma resposta de oração, uma situação familiar, um trabalho que você coloca nas mãos de Deus. E sempre nós temos algo. E veja, Jesus sempre se levanta e abre portas para nós, para os seus filhos. Então, o primeiro nível de fé que eu estou chamando é o seguinte: eu estou na terra e eu estou sendo abençoado por Deus. Eu necessito que Jesus faça algo por mim. A gente fica pensando, mas será que isso é válido? Eu tenho uma fé que só precisa que Jesus faça algo pela minha vida? O que vocês acham, pastor Dilson? Sim, vamos dizer sim, é válido. Porque a grande verdade, meus irmãos, sempre nós temos algo que precisamos do Senhor Jesus. Você, quando entrou aqui e não tinha Jesus, você necessitava da salvação. Jesus deu. Você precisava de uma redenção do céu, de uma vida eterna. O Senhor lhe garantiu. Sempre nós precisamos. Há necessidades que o povo, de uma maneira, precisa, e não há um erro nisso. E você também precisa de um alimento espiritual, você precisa também da cura, de salvação, você precisa de um reconcerto na sua casa. Veja, sempre o Senhor trabalha de alguma forma, porque nós necessitamos de algo. E sabe, às vezes a gente até fala assim, olha, não venha para Jesus se você precisa de alguma coisa. Não funciona assim. Sempre nós temos algo precisando de Jesus, e você pode vir, porque se você fala assim, eu vim só por um interesse. Sim, é um interesse, a salvação em Cristo é um interesse, o céu é um interesse, a cura é um interesse, não há problema. O problema é que a gente acha que só por causa desse motivo, eu não preciso ter um nível de fé, um nível de olhar a Jesus, e não é isso. O Senhor está no nosso meio para nos abençoar em cima das nossas necessidades. Creia nisso, amém? Então veja, o filho pródigo mesmo, é um belo exemplo disso. Quando ele estava ali passando fome, junto com os porcos, ele se lembrou, vou voltar para a casa do meu pai, lá a comida, lá a roupa, eles vão me receber. Ele precisava de alguma coisa, e o que o pai fez quando ele voltou? Fez uma festa, se alegrou. Esse é meu filho que estava perdido, foi achado, vamos nos alegrar. Assim, todos nós, meus irmãos, temos algum interesse em Jesus. Não há jeito, todos nós temos. Agora, veja, por isso que Jesus fala o seguinte, olha, eu vim para aqueles que são necessitados. Então, se você necessita de alguma coisa, saiba, Jesus é para você. Amém? Às vezes a gente fica pensando assim, eu mesmo fiz uma autoavaliação minha. Eu vim para Jesus, eu era criança. Você vai falar assim, eu era um menino bonzinho? Com certeza. Bonitinho? Com certeza. Magrinho? Com certeza. Agora, o que acontece? Não tinha nenhum vício, não tinha nenhum pecadão. Agora meu pai falava, olha, sem Jesus, você vai para o inferno. Então, eu precisava de algo, eu precisava da salvação em Cristo para a minha vida. E todos nós somos assim, porque o que acontece? Está cheio de pecador aí com boas maneiras que vai para o inferno. Porque só ter boas maneiras, só ter uma boa educação não lhe garante a salvação. Nós precisamos de Jesus como nosso Senhor e Salvador. Dá para entender? Então, somente ter moral, ser educado, ser honesto, isso não valida a sua salvação em Cristo Jesus. Não valida a salvação, não valida a sua vida eterna. O que nos salva, meus irmãos, é o sangue de Jesus Cristo, que nos purifica de todo o pecado. Então, eu creio que naquele momento, mesmo sendo bonzinho, mesmo não tendo nenhum problema, eu necessitava de Jesus, e ali eu fiz uma escolha na minha vida por Jesus Cristo. Estou firme até o dia de hoje, vou permanecer até o final da minha vida, estarei morando junto nos céus com todos os santos de Cristo Jesus, porque é uma necessidade. Jesus é o meu Salvador, eu tinha necessidade, Ele supriu essa necessidade na minha vida. E você é salvo em Cristo Jesus? Amém? Dá uma glória a Deus se você é salvo em Cristo Jesus. Amém? Mas há um segundo nível de fé. Então nós temos um primeiro, necessito algo de Jesus, amém? Não há problema disso. Mas há um segundo nível de fé, que eu chamo de que, o que eu posso fazer por Jesus? Veja que interessante. Jesus fez algo por aquele povo. Ok, sem problema nenhum.
Agora, há uma pergunta que nós temos que fazer: Senhor Jesus, o que é que eu posso servi-lo? Quando Jesus estava naquele momento com aquele povo, o povo foi abençoado, deu comida, deu pãozinho, deu peixinho. Mas Jesus chega e fala o seguinte: ô discípulos, pega um barco, vão para o outro lado. Agora eles estão fazendo algo por Jesus. Mas quando entra no barco, o que acontece? Vem o quê? Uma tempestade. Vem uma tempestade. Veja, quando a gente sobe o nível de fé, essa é dura, hein? Há também um nível de bênção diferente, mas há também um nível de ataques diferente. Você vai crescendo, você vem para Jesus, você tinha uma necessidade, agora você vai crescendo na fé, e você começa agora a perguntar: Senhor Jesus, o que eu posso fazer por você? O que eu posso fazer para ser bênção nesse reino? Você com certeza, você terá bênçãos diferentes do primeiro nível, mas você terá ataques também diferentes. Porque a cada nível de fé que nós subimos, meus irmãos, nós temos desafios novos a ser vencidos. Então, quando você caminha para um novo nível de fé, tudo muda. Então, os ataques também vão mudar. Consegue entender ou não? Não é bom falar que vai mudar os ataques, mas é verdade. Mas é verdade. Mas, queridos, nunca se preocupe com as batalhas. Nunca se preocupe com as lutas, porque a batalha já foi ganha por Jesus Cristo. Amém? Ela já foi ganha por Jesus Cristo. Então nós precisamos entender esse segundo nível de fé, ou seja, eu entro no barco para servir a Jesus e não importa as batalhas que eu tiver, eu estou com Jesus Cristo, Ele vai me ajudar a vencer todas as batalhas em nome de Jesus. Amém? Há um terceiro nível de fé. Estamos subindo, hein? Degrauzinho. O terceiro nível de fé está ali quando Jesus agora começa a chegar, vem durante a tempestade, caminhando pelo mar ao encontro dos seus discípulos. O barquinho já tinha ido, Jesus acaba assustando todos aqueles discípulos. É um fantasma, é um fantasma. Pedro fala assim: se é você, Jesus, manda eu ir aí. Fala assim: Pedro, pode vir. Então o terceiro nível de fé é esse que Pedro, de uma forma muito especial, nos ensina. Quero fazer as coisas como Jesus as faz. Olha, vamos lá? Quero fazer as coisas como Jesus faz. E Jesus fala para Pedro: pode vir. Pedro pisa na água e começa a caminhar. Veja que o nível de fé dos discípulos era completamente diferente do nível de fé que Pedro tinha. Se a gente fosse classificar por níveis, os discípulos estavam no segundo nível. Mas Pedro tinha um nível de fé completamente diferente dos outros 11 apóstolos. Talvez eu fiquei pensando nesse quadro, né? Os 12 estavam lá e Jesus falou assim: pode vir, Pedro. E Pedro, sempre muito afoito, vai sair do barco. Talvez os 12 fizessem uma apostinha, né? Vai afundar. Quem dá um passo, quem dá 2 passos, né? E fizeram a aposta: quantos passos você vai afundar? Mas na verdade Pedro tinha um nível de fé completamente diferente dos outros. Ele recebeu a palavra de Jesus e ele saiu do barco, caminhou na água. Agora veio a tormenta, bateu o vento e ele começa a afundar. E agora eu vou falar do quarto nível de fé, que é o caminhar sem afundar. Cadê? Caminhar sem afundar. E esse nível de fé é o que queria Jesus para a vida de Pedro, que ele caminhasse sem afundar. Porque Pedro passou lá do nível da terra, primeiro nível, entrou para o segundo nível, foi no barco, conseguiu passar para o terceiro nível, que é fazer o que Jesus tinha feito, saiu do barco e foi, a fim de andar e afundar. Só que o que Jesus queria para ele é que ele andasse e não afundasse. Então preste atenção aqui nisso aqui. Por que é que Pedro afundou? Isso vai trazer para o nosso coração um ensinamento interessante. Se a gente for pensar, é porque ele teve medo, não é verdade? Sim ou não? Sim, Pedro teve medo. Em vez de ele ver Jesus, ele ficou olhando as situações, a tormenta, o vento que bateu. Agora,
Dentro de um primeiro entendimento de por que Pedro afundou, então eu posso afirmar que Pedro afundou porque ele teve medo. Mas eu posso também pensar um segundo tipo de pensamento, por que Pedro afundou. Ele não afundou porque ele teve medo. Ele afundou porque começou a caminhar na água. E é bem diferente. Consegue entender ou não? Não, né? Está tudo meio assim. Veja bem, o texto falou que ele teve medo e afundou. Tudo bem. Raciocínio primeiro batido, ticado. Mas veja, se a gente desconsiderar a questão do medo, ele afundou porque ele começou a caminhar na água. E para caminhar na água, ele não teve medo. Ele não teve medo para sair do barco. Consegue entender ou não? Então o que acontece? Não foi a falta de fé. Porque Pedro teve fé para sair do barco. E ele não afundou ali por falta de fé. Ele afundou porque caminhou na água. Ele teve a fé, mas afundou. Porque se ele não caminhasse na água, não afundaria. É óbvio, ficaria dentro do barco. Aqui, meus irmãos, a gente pode pensar o seguinte. A palavra de Deus fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Bom, então, com fé, eu estou fazendo o quê? Eu estou agradando a Deus. Tá certo? Então, quando Jesus disse, Pedro, porque Jesus falou para Pedro o seguinte, Pedro, você é um homem de pouca fé. Por que você duvidou? Foi o que Jesus disse para ele. Mas antes de Pedro afundar ali, eu acho que Jesus estava comemorando. Esse cara é bom, esse cara tem fé, me agrada, não é verdade? Porque tinha 12 apóstolos ali, os 12 poderiam sair andando, mas Pedro foi e caminhou. Afundou. Ô Pedro, está faltando fé aí, né? Mas olha, parabéns, porque você ousou, saiu do barco, caminhou, você confiou na minha palavra, você teve fé, não importou a circunstância, veio, afundou. Aí eu pensei, então por que Pedro afundou? Porque teve medo? Ou ele afundou porque começou a caminhar? Sabe, meus irmãos, a gente pode caminhar mesmo com dúvida. Porque a probabilidade de ter problemas, elas sempre vão estar na nossa frente. Nós sempre podemos ter problemas. Então, quando eu estou orando por uma situação na nossa vida, na sua vida, a tua enfermidade, eu posso caminhar crendo que Deus vai operar? Sim. Essa é andar com fé. Às vezes, no trajeto, a gente pode afundar. Algumas coisas podem não dar certo. Mas, meus irmãos, não seja igual os 11 discípulos que ficaram sentados no barco. Creia que o Senhor pode fazer e caminhe por fé. Mesmo que às vezes você vai afundar em certos momentos. Porque o que aconteceu é que quando Pedro afundou, ele tinha só duas probabilidades. 50% de chance de andar na água e 50% de chance de afundar, não é verdade? Porque ele creu e ele saiu do barco. Mas uma coisa que ele tinha 100% de certeza na vida dele, é que se ele afundasse, o Senhor Jesus estaria lá para pegar a sua mão. E isso tem que trazer isso para a nossa vida também. Porque há probabilidades que a gente vai pensar na nossa situação, na nossa vida, no nosso dia a dia, que você vai começar a confrontar, será que isso vai dar certo? Será que é esse caminho que eu tenho que seguir? Será que o Senhor, esse é o caminho que o Senhor está me mostrando? Será que esse caminho é o certo que eu tenho que ir? Será que eu aceito essa proposta de trabalho? Será que eu caso com essa pessoa? Será que eu sirvo nesse ministério? Será? Meu irmão, confie no Senhor, olhe para o Senhor. A certeza é que o Senhor vai estar ao seu lado e vai te sustentar e vai pegar na sua mão se por acaso você afundar. Tome uma atitude, caminhe sem afundar, com fé no Senhor. Dá para entender, amém? Eu acho que Pedro, quando chegou no barco, os discípulos falaram assim, ô Pedro, e aí, como foi? Sensacional, né? Você não sabe o que é andar pelas águas. E só há duas pessoas que andaram sobre as águas na Bíblia toda, né? Jesus Cristo e Pedro. Eu creio que nós precisamos mudar a nossa forma de ver a vida, mas olhar a vida com fé em Jesus. Saber que Ele está lá, está te
querendo que você tome atitudes, que você ande com fé em Cristo Jesus, que você suba de níveis gradativamente e saiba andar sobre as águas conforme Jesus nos ensina. Quantos de nós damos passos de fé e afundamos? Quantos de nós, às vezes, passamos por dificuldades? Eu fiz tantas coisas na minha vida, principalmente na minha parte empresarial, que não deram certo. Mas uma coisa eu posso garantir, sempre o Senhor estava lá para sustentar e me levantar. E é assim, meus irmãos, nós não podemos ter medo ou não crer que o Senhor está para nos sustentar e nos levantar. É um passo de fé, e isto é a fé. Esta é a fé. Eu fico pensando, Neto, pode vir. Eu fico pensando, às vezes, como foi aquela cena. Eu falo, como foi a cena quando Pedro afundou? Eu acho que ele deve ter morrido de medo ali, porque realmente, como essa afundou, estava uma tempestade. Tanto é que ele gritou, Senhor Jesus, me ajude. E o Senhor Jesus o levantou ali. Mas se a gente pensar nesse sentido, eu fiquei pensando, mas será que o Senhor Jesus pegou Pedro no colo e colocou de volta no barco? Ou ficou segurando aqui, vem barquinho, vem aqui, pega ele aqui, e fez ele segurar no barco? Oi? Eu acho que o Senhor Jesus pegou ele aqui, levantou ele aqui, ó, Pedro, siga o mestre, vamos comigo, né? Vamos andando. E chegou no barco. É igual quando a gente que tem filhos pequenininhos, né? Eles vão começar a andar, ele se levanta, dá 2 passinhos e cai. Aí você pega na mãozinha dele, vem com o papai, né? Vamos andando. E ele vai ensinando a gente a andar. Aí uma hora você solta a mão, ele está andando. Aí quando ele entra no barco, ele fala, tempestade, chega. E volta a ter paz. Em todo aquele momento de cena de dificuldade que os discípulos estavam vivendo, o Senhor vem com uma palavra, estabelece a paz em todo aquele ambiente e traz a vitória. Sabe, quando a gente muda a nossa percepção de olhar as coisas, a gente muda a nossa fé. Se a gente vai olhar as coisas só numa ótica humana, uma ótica na dificuldade, a gente não vai andar. Mas quando eu olho com a ótica de Jesus, a nossa fé se fortalece e cresce. O que a multidão recebeu lá na terra foi um milagre. Vai receber o pão, receber o peixe. Mas a percepção daqueles 12 apóstolos, quando subiram ao barco e foram para o lado e fizeram o que Jesus tinha mandado fazer, já deu uma percepção nova de milagres que iriam experimentar ali na vida, como experimentaram depois quando Jesus acalma toda a tempestade. Mas a percepção que Pedro teve na sua vida, ao sair do barco e andar e a caminhar, foi uma percepção muito maior do que aqueles 11 apóstolos que tiveram. Mas a percepção de Jesus, ao falar, Pedro, não duvide, você pode fazer. Então, quando Jesus estava naquele momento, tudo foi transformado. Pedro, com certeza, mudou o nível de fé dele. Por isso que Pedro depois se torna um grande apóstolo, pregador, ousado. As experiências que ele teve foram completamente diferentes das outras experiências dos outros apóstolos. Veja, quando Jesus estava com aquele cego de nascença, e os apóstolos assim, olha, Jesus, por que esse cego nasceu cego? É por causa do pai dele? É porque alguém pecou? E tentando achar uma razão por causa disso, por causa daquilo. Quem foi o culpado? Jesus falou assim, vocês não estão entendendo nada disso, não tem culpado aqui. É para que a glória de Deus se manifeste na vida desse rapaz. E às vezes a gente quer achar culpados por situações que nós temos vivido, e o que nos falta na verdade é termos um olhar diferente, cremos em Jesus e mudarmos a nossa forma de ver e a nossa forma de andarmos em fé, para que o Senhor então transforme as nossas vidas. Ou seja, eu mudo a minha percepção de olhar as coisas
Deus vai me dar um olhar de um entendimento diferente, um entendimento espiritual e um caminho certo que Ele vai trazer. Não é porque ele pecou, não. É porque Deus vai se manifestar aqui e vai fazer uma glória. Não é porque você está na dificuldade, não. É porque Deus quer pegar a sua luta e manifestar a glória de Deus. Não é a luta que eu estou passando. Não sei o que é isso que está acontecendo. Eu fiz alguma coisa errada. Não, você não está entendendo. Muda a sua percepção. Deus quer se manifestar na sua vida e quer manifestar de uma forma poderosa para transformar situações e você confirmar só o Senhor é aquele que acalma a tempestade e traz vitórias. Quando a gente muda o nosso entendimento, a gente muda a nossa fé e a gente muda o nosso resultado. Vou repetir, quando a gente muda o nosso entendimento, a gente muda a nossa fé e a gente muda o nosso resultado. Deixa de parar de perguntar por que isso, por que aquilo, por que não deu certo para mim isso, por que eu não casei até agora, por que não tenho um trabalho digno, por que a doença chegou na minha família. Deixa de perguntar isso. Pergunte, Senhor, o que é que o Senhor quer manifestar nessa situação? Porque tudo é para a tua glória, Senhor, tudo é para a tua glória. O que agrada a Deus, meus irmãos, é a fé, não importando a circunstância que nós estamos vivendo. E olha, eu posso lhe garantir que isso é difícil. Isso é difícil. Não é fácil a gente não olhar para as circunstâncias. Não é fácil a gente não olhar para as dificuldades e continuar crendo em Jesus. Continuar crendo que o Senhor pode realizar milagres. Mas nessa noite eu estou aqui para te garantir. Mude o seu nível de fé. Mude o seu entendimento de como o Senhor trabalha, como Ele realiza, e os seus resultados vão mudar em nome de Jesus. Você crê nisso? E como está o seu nível de fé? Está baixinho? Está no segundo? Está no terceiro? Ou está no hard? Eu diria até que às vezes tem dias que a gente está no baixinho, né? Tem dia que a gente está no médio, tem dia que você está cheio de fé. E eu também passo por isso, meus irmãos. Eu tô no nível, não sei que nível eu estou, acho que eu estou no baixinho às vezes, né? Porque a gente vai, vocês sabem que eu estou com a dificuldade de saúde também na minha família. A gente ora, às vezes não vem a resposta, né? Fala, ai meu Deus, vai vir resposta, né? Como funciona isso? E é muito difícil isso. Mas a gente precisa aprender a confiar no Senhor. O resumo de tudo que eu falei aqui é simples. Aliás, eu nem ia pregar isso, eu ia pregar uma outra coisa. Foi assim, de manhã, quando eu cheguei, foi assim, o Espírito me conduziu para esse texto aqui, para trabalhar isso aqui. Foi assim, quando a gente olha a dificuldade da nossa vida com um olhar diferente, Deus sempre vai se manifestar a sua glória. Sempre. Pode confiar. O que a gente precisa entender é que de repente a resposta não é exatamente a que você quer, mas que Deus vai manifestar a sua glória de uma forma tremenda, sempre vai manifestar. E a gente precisa ter esse nível de fé, de entender, Senhor, eu confio no Senhor. Eu estou pronto a dar o primeiro passo, a sair do minha zona de conforto, a confiar que o Senhor vai realizar, a confiar que o Senhor vai trabalhar e mudar as circunstâncias. E quando eu confio, quando eu entrego no Senhor, eu acabei de subir o meu nível de fé. E eu vou ver resultados que eu nunca estava esperando a tê-los. Você confia nisso? Amém? Podemos orar nesse aspecto? Vamos ficar de pé. Não vou pedir para ninguém vir aqui à frente, porque essa oração é para todos nós. Entender que o Senhor requer de nós um crescimento, uma confiança, em que Ele pode fazer e fazer maravilhas no nosso meio. Está passando por lutas aí? Quem está por lutas aqui? Eu estou por lutas aqui também, né? Vamos confiar em Deus então. Algo novo para nossas vidas, meus irmãos. Há novos resultados esperando de Deus, esperando as nossas vidas. Há novos resultados.
Vamos orar, Pai, manda no seu coração aqueles que precisam de algo do Senhor, Pai. Estamos aqui e ouvimos a Tua palavra, Senhor. Ó Deus, e queremos sempre crescer e aprender com ela, Senhor. Ó Deus, então, Senhor, aumenta a nossa fé. Deus, aumenta a nossa fé. Que nessa noite possamos aprender, ó Deus, que precisamos confiar no Senhor, independente da circunstância, das tempestades que vivemos, independente das dificuldades que estamos passando ou atravessando, Senhor. Ó Deus, e há uma certeza, Senhor, que declaramos aqui, Pai, é que nós confiamos no Senhor Jesus. Pai, em nome de Jesus agora, Senhor, toque nossa mão, Senhor, segura, sustenta, Senhor, nos põe de pé. Nos ensina a caminhar, Senhor. Nos ensina, Senhor, a andarmos, Senhor, por caminhos que nós não conhecemos. Mas naqueles que o Senhor, ó Deus, que é o dono de todas as coisas, o Senhor mesmo sabe. E, ó Deus, e como diz a palavra, tudo, Senhor, resultará na glória do Teu nome, Senhor. Pai, a nossa confiança, a nossa fé está, Senhor, ó Deus, em Cristo Jesus. Aquele que faz e que realiza, aquele que transforma e faz mudanças, Senhor. Então, Pai, em nome de Jesus, entregamos as nossas situações agora no Teu altar, Pai. Confiamos que o Senhor tem a boa obra, Senhor, para realizar na nossa vida. E, ó Deus, e peço ao Senhor, Deus, aumente a nossa fé, para andarmos, Senhor, conforme o Senhor tem nos ensinado, Pai. Meu Deus, e vermos os resultados que o Senhor já tem preparado para nossas vidas. Assim confiamos no Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém. Aplauda o Senhor, em nome de Jesus.